Olá pessoal, tudo bem? Eu estava desenvolvendo lá no flashbuilder4.com.br, que um aluno pediu, para fazer aquela janelinha bem legal, bem custom, para a gente usar nas nossas aplicações. Ele falou: Porra, Maia, essa janelinha aqui, velho, que você pôs no Course Player é bem legal. Aí eu mostrei como ela é feita. Agora eu vou adicionar os efeitozinhos. Vocês podem usar em qualquer aplicação, tá? Isso fica bem levinho e é bem legal. Vamos lá. Precisamos, em primeiro passo, nesse custom container, eu vou clicar nele, e preciso adicionar agora um evento para poder, um evento não, um efeito, né? Para a gente poder dar um resizable na hora que ele for criado, perfeito? E na verdade o ideal era esse cara estar com a visibilidade falsa e depois ele dá um fade quando preencher. Vamos primeiro aplicar o fade. Vamos lá. Eu vou aqui no meu componente, eu acho que a declaração caiu aqui para baixo, deixa eu subir ela lá para cima. E na declaração, o que é o declaration? O declaration do pacote do Flash Builder 4 é onde que eu coloco os componentes não visuais, tá? Então, efeitos, transições fica em cima. Mas HTTP Service, Web Service, tudo isso daí a gente coloca aqui nas declarações. Então, eu vou colocar aqui na minha declaração, vou colocar um fade. S-fade, tá? Não MX, porque eu estou usando o pacote Spark. Eu vou colocar um ID fade e vou colocar um alpha from. Eu posso colocar direto, eu nem preciso. Eu vou colocar uma duração de 500, certo? E vou colocar o seguinte, o que eu pego? Eu pego esse fade e falo o seguinte, ó. Vou jogar aqui nesse group, que esse group é o componente que vai receber, que vai ser o conteúdo que vai para dentro da nossa janelinha. Então aqui nesse cara eu coloco o efeito nele. Coloco ó, show effect. Qual que é o efeito? Eu coloco, abro e fecho fade. E quando eu esconder, eu coloco fade também. Hide effect, fade. Então eu falo o seguinte, o efeito, você coloca um efeito de fade para mim, quando eu pôr visibilidade e quando eu tirar a visibilidade. Aí eu coloco aqui, ó, visible falso. Ele vai ficar invisível. Perfeito? Aí eu faço o seguinte, quando o componente for criado, ó, quando o componente for criado, ele adiciona o elemento, ele adiciona o componente para dentro do container, que é o nosso S-group, que ele é um componente baseado num layout básico, é o mais simples, tá? E ele está invisível. Aí eu vou fazer o seguinte, quando adicionar o elemento, pega e dá uma visibilidade para mim true. Aí ele vai dar um pequeno efeito de fade a hora que ele for construído. Perfeito? Vamos ver? Eu vou clicar aqui e vou executar o nosso que ele executou por trás, eu não vou conseguir pegar ele. Vamos executá-lo novamente. Opa, ele já criou direto. Perfeito. Eu vou aumentar então um pouco o nosso intervalo, que ele está adicionando o componente e está dando um content visible true. A duração está de... Vamos lá, no fading, vou pôr de 1500. Perfeito? Perfeito? Ele não está pegando fade. Por que será, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o alpha from 0. Perfeito? Do alpha to 1. E vamos testar para... Opa, calma aí, deixa eu voltar aqui. E vou testá-lo aqui. Vamos ver? É isso aí. Legal, né? E aí eu tenho um efeito de fade dentro dele. Agora o ideal é a gente fazer um botãozinho para abrir e fechar essa janelinha. Na verdade eu posso criar a minha aplicação toda baseada em containers. Criar uma aplicação no Flex, um containerzinho desse, e montar e jogar os componentes dentro desse containerzinho. Fica show de bola. Legal, né? Vamos abrir e fechar então esse carinha?
Vamos lá. Para mim poder abrir e fechar esse carinha, eu vou ter que criar dois... Eu vou ter que criar aqui uma sequência, né? Tá, eu estou usando um fade para abrir e para fechar. Na verdade, eu deveria criar assim, ó. Vamos fazer assim, desta forma. Eu vou criar uma sequence. Sequence é uma sequência de efeitos. E eu vou colocar um ID. Eu vou chamar de sequence, certo? Sequence open. Para abrir. É a sequência da abertura. Veja, lembra que eu joguei o fade aqui em cima, perfeito? Eu não vou jogar, ele vai cair para baixo. E vou jogar aqui o quê? Eu vou querer que a janelinha ela abra de acordo do tamanho que eu coloquei, fazendo aquele efeito igual do Course Player. Vamos fazer então. Eu vou pôr sequence open, aí eu faço o seguinte. Eu tenho que dar um resize, certo? Resize. Resize de quanto? Aí é que tá. Eu tenho a porcentagem, certo? Eu vou ter que criar alguns parâmetros aqui antes de jogar a sequence. Então aqui no meu script eu vou colocar uma variável bindable, perfeito, para carregar a minha altura, a altura do meu componente. Então eu vou colocar width container. Qual que é a altura do meu componente? Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou pegar o valor dela na hora que ele for criado. E vou jogar ela aqui. E vou falar, ó, this is é igual a a largura do meu border container. E eu vou jogar ela aqui. Então aqui eu já vou ter a altura, me perdoe, desculpe, a altura, tá? Tem a altura aqui desse cara. Ah, tá, Maia. Um segundo passo que eu vou fazer, para depois a gente poder fazer essas janelinhas do jeito que a gente quiser, e jogar na tela e pôr do jeito que a gente quer, assim, ó. Eu vou falar o seguinte. No container, ó, no container, quando ele for criado, ele está dando um... Eu estou pegando aqui o valor dele, certo? E vou jogar a visibilidade desse cara. Tá. Eu não vou fazer isso. Vou fazer assim. Ó. Quando o componente for criado, eu vou adicionar ele. Então, já para mim carregar o valor da janela que eu quero, eu vou falar o seguinte. Quando ele for criado, eu vou deixar ele invisível. Vamos ver. Visible falso. Visible falso. Vou dar um this e vou deixar o componente invisível. Vamos ver. Vamos ver se ele vai aparecer. Não existe. Perfeito. O componente é invisível. Porém, para mim poder trabalhar nele. Tá. Ele é invisível. Aí eu já tenho aqui, ó, o nosso width, a nossa altura do container. E ele já está invisível. E já adicionei o elemento para cá. Muito bem. Legal. Já está construído. Agora a gente precisa startar quem? O nosso resizable. Eu vou pegar, então, a nossa altura, e vou colocar a nossa altura do tamanho do nosso header hack. E vou fazer o seguinte, falo, ó, a altura é do tamanho da minha bordinha, do meu hack onde fica a title. E vou jogar ela aqui. Já transformei ele aqui, perfeito? Legal, muito bem. Agora eu tenho que criar a sequência. Qual que é a sequência? A sequência é assim, ó, S, e eu vou pôr resize, duração, eu vou pôr uma duração de 700. Perfeito? Quem é a target? A target é this. Target é o objeto. Abro e fecho chave e ponho this, que é ele próprio. Target é ele próprio. Certo? Certo. Resize. E eu vou colocar aqui a altura from, que é a altura do meu hack, que é este cara aqui. Certo? From, que vai ser basicamente 30, né? To, a altura que eu quero, que é a altura do container que a gente jogou na tela. Que é a altura da nossa janelinha. E eu vou jogar ela aqui.
to a altura dela. E vou fechar aqui a minha tagzinha MXML. Perfeito? Tá aqui. Legal, né? Tenho já esse cara. Então, o Open já criei. Não, preciso pegar este fade e jogar o fade, porque eu estou falando uma sequência. Abre, quando terminar de abrir, mostra o conteúdo, o container. E aplico o fade nele. Perfeito? Legal, legal, legal. É que esse fade está front, a gente está abrindo, né? Legal. E aqui ele vai abrir o nosso container. Tá. Se eu clicar aqui, ó o que vai ser feito. Se eu clicar para abrir, ó, a hora que ele é um falso, depois ele adiciona o elemento. Quando ele adicionar o elemento, eu posso dar um start na minha sequence open. Vamos ver o que vai acontecer. Se o elemento for diferente de vazio, eu dou um play nela. E aí ele vai ter que me dar um play do nosso fade. Eu vou jogar a target aqui e vou tirar o efeito do objeto. Ó. Eu vou tirar ela daqui, ó, certo? E vou jogar aqui, ó. E vou jogar a target no meu fade. E vou falar que a target, quem é a target? É o content. É o content, que é o meu objeto, o S-Group. Perfeito? Legal, né? Vamos lá. Eu vou, então, executar a aplicação. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, eu não consigo. Vamos executar novamente. Opa, eles não estão vindo. Vamos ver por quê. O que está acontecendo. Ah, ele está invisível, né, jovem? Quando você tem que dar aqui e dar a visibilidade igual a true. Na verdade, eu posso também colocar uma sequência aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Assim. Então eu falo, ó, this is, eu faço uma sequência do seguinte: abre ele e me dá um fade 700, resize 700 e mais 700. Ó, que legal. Eu estou falando para dar um fade, então, na minha entrada, quando ele abrir a sequência. E aí eu jogo ele aqui como play. Vamos ver? Opa, tem um errinho aqui, fade. Ah, ele está. Eu vou tirar aqui e vou tirar aqui a instância. Não importa para mim mais o ID, porque eu estou usando dentro de uma sequência open. E vou testar. Vamos ver? Ó, que legal, malandro! Regaça, né? Veja, fácil e simples. Perfeito? Olha lá. Eu jogo aqui. Olha que belezinha, ó. Muito bom, né? E você tem um puta efeito legal em poucas linhas. Aí a gente pode fazer um efeito ao contrário num botão para abrir e fechar. Certo? Você só colocaria uma sequência aqui alternada, ao contrário, colocaria um botãozinho do lado e mudaria. Fazia uma sequência close. Perfeito? Muito bem, agradeço a todos e até a próxima aula.